Olá, meus amigos, vamos continuar agora falando sobre a disputa entre Portugal e Espanha pelas novas áreas que estavam sendo descobertas naquele momento do período da modernidade. Então, vamos lá. O que aconteceu? Primeiramente, Portugal e Espanha foram os pioneiros nas grandes navegações. E com isso fez com que eles buscassem novos caminhos para onde? Para a região das Índias, porque era aonde eles encontravam grande quantidade de produtos que podiam ser comercializados na própria Europa. Então isso fez com que no caminho eles fossem descobrindo novos territórios. E um deles foi o quê? O próprio continente americano. Então, vamos ver o que aconteceu naquele momento. O anúncio da existência do novo continente inseriu os espanhóis na disputa por novas áreas de exploração colonial. Eles estavam temendo que a ascensão comercial entre Portugal e, no caso, da própria Espanha. E daí Portugal ameaçou entrar em conflito com os espanhóis caso as suas possessões, ou seja, os territórios que eles estavam conquistando, não fossem respeitados pelos espanhóis, porque era basicamente o quê? Terra de ninguém. De ninguém, eu digo assim, né? Se nós não considerarmos que existiam já nativos em todas as regiões. Daí, para evitar a deflagração de uma guerra, a Espanha solicitou a quem? A alguém que fosse neutro naquela época. Então ele solicitou a quem? Ao Papa Alexandre VI, para que ele interferisse nessa decisão. Daí nós vamos ver, em 4 de maio de 1493, um dos primeiros tratados, que foi o quê? A Bula Intercoetera, que vai estabelecer o quê? Um acordo que determinava as regiões de exploração de cada uma das nações ibéricas, porque os dois países estavam situados na Península Ibérica, tanto Portugal quanto Espanha. E o que tratava, o que dizia essa bula intercoeteira, que nada mais seria o quê? Um tratado. De acordo com o documento, uma linha imaginária de 100 léguas, que é a medida que se trata os próprios oceanos, que equivalia a 660 quilômetros, da ilha de Açores, dividia o mundo, determinando que todas as terras a oeste dessa linha seriam de posse da Espanha. E a leste seria fixado os territórios portugueses. Isso do caso das novas possessões, não que estaria dividindo o mundo entre as duas nações. Só que, no entanto, por motivos não muito claros, o rei Dom João II exigiu a revisão desse acordo diplomático. Alguns historiadores levantam a hipótese de que a coroa portuguesa sabia da existência na parte sul do próprio continente, e dessa maneira as autoridades portuguesas mais uma vez ameaçaram a Espanha pedindo a revisão daquele acordo, que senão eles não iam acatar. Daí mais uma vez o Papa foi lá, sentou junto dos portugueses e espanhóis e redigiram um novo acordo. Esse acordo ele foi celebrado no dia 7 de julho de 1494, que foi chamado o Tratado de Tordesilhas, que transformou os limites do antigo pacto. Segundo o novo acordo, todas as áreas descobertas até o limite de 370 léguas, que daria 2.500 quilômetros a oeste de Cabo Verde, seriam do domínio português. E o restante de posse espanhola. E com esse novo acordo,
Portugal vai assegurar o quê? Sua autoridade sobre parte dos territórios do Brasil, que teve sua descoberta anunciada 6 anos mais tarde. Ao contrário do pretendido, esse novo tratado não deu fim às próprias disputas pelo continente americano. Lá pelo século XVI, nações como França, Inglaterra, Holanda começaram também a quê? A entrar também nessas outras áreas, tanto nas áreas da própria África, que no caso Portugal tinha muitas possessões ali, e também nas áreas americanas. E daí eles vão estar fazendo o quê? Contrabando, mesmo sabendo que tinham países já, no caso tanto Portugal quanto Espanha, já estavam já se deslocando daquelas áreas, já tinham celebrado suas próprias colônias, eles vão respeitar isso, eles vão o quê? Fazer contrabando, invasão, pilhagem, que seria o sinônimo de roubo, tá? E isso vai simplesmente acabar destruindo basicamente o quê? O próprio monopólio português e espanhol. Então esses dois tratados, eles tinham basicamente uma função de não criar conflito entre Portugal e Espanha. Se vocês forem olhar pelo mapa, que até eu disponibilizei o mapa do Google Sala de Aula, vocês vão estar verificando que ali determina que as áreas aonde Portugal estava não ficaram restritas àquele determinado domínio. Portugal avançou muito mais acima daquelas linhas, porque, como eu estava dizendo, eram linhas imaginárias. Então, o cara estava andando no meio do mato, não tinha uma cerca lá para determinar essas áreas são de Portugal e essas áreas são da Espanha. Não tinha nada determinando lá. E não existia nenhum tipo de escritura também que fosse determinar que aquilo ali era de Portugal e da Espanha. Então os dois países, estavam nem se lixando com eles. E, no caso, Portugal também não estava um pouco se lixando. E a gente tem que pensar também uma coisa. Esse acordo foi celebrado entre dois reinos. Agora, os próprios colonizadores que estavam aqui, que estavam desbravando as áreas, não estavam também, estavam nem aí com a própria monarquia, tanto a monarquia portuguesa quanto a própria monarquia espanhola. Eles estavam afim o quê? De ganhar dinheiro daquela maneira. Então, eles não vão respeitar, então, no caso, as áreas originais do próprio Tratado de Tordesilhas foram basicamente o quê? Bem burladas. Tanto que a própria Espanha nem se importou muito com isso, porque eles estavam muito ocupados com as áreas da Mesoamérica. Então eles não estavam tão preocupados com as áreas que eram de Portugal, porque eram áreas tropicais muito inóspitas e não tinha, no caso, aquela população que eles estavam já explorando aquela área e aquela grande quantidade de ouro e de prata. Correto? Então, eu vou parar por aqui e volto em breve para tratar de outros assuntos. Eu coloquei para vocês na sala de aula, além dessa questão do Tratado de Tordesilhas, falando também sobre povos que viviam no Brasil antes da chegada dos portugueses. E um dos principais foram os Tupinambás. Então eu coloquei alguns vídeos falando sobre Tupinambás hoje e coloquei algum material falando daquela época. Então eu gostaria de pedir encarecidamente que vocês dediquem um pouquinho do seu tempo para estar lendo aqueles artigos que eu postei ali. Dá muito trabalho ficar procurando artigo, ficar lendo, revisando para colocar ali. Então eu queria que vocês aproveitassem esse momento. Então dá uma lidinha lá, responda as questões que eu vou colocar. E nessa semana eu vou colocar alguns testes, que seria como se fosse uma prova para testar, ver como está o conhecimento de vocês sobre esses assuntos. Então, essa semana eu vou fazer uma breve revisão de tudo que eu tratei dentro do próprio bimestre e já vou dar essa atividade que eu quero ver como que está o conhecimento de vocês. Então eu vou pedir para quando vocês forem responder os testes, não fiquem querendo buscar respostas prontas, façam
de coração. Leiam tudo, assistam os vídeos, perde aí um tempinho aí, e não é perder tempo não, perder tempo é ficar brincando com Fortnite, ficar brincando com, sei lá, com Barbie, não sei o que esses brincam. Isso daí que muitas vezes é perder tempo quando você abusa demais. Então, vamos dedicar um certo tempo, que a gente não sabe quando a gente vai voltar para a escola, né? Então, é prioritário que vocês fiquem o quê? Ligados agora. Beleza? Então, até mais e boa sorte para todos.